A gente vai falar de um assunto importantíssimo, não só para essa época do ano, eu falei há pouco aqui na culinária, mas eu acho que o ano inteiro e, enfim, agora a gente está com esse tempo um pouco mais fresco e até com a chuvinha, mas logo mais a gente sabe que vai esquentar e esquenta para valer e que isso pode ser perigoso por uma coisa, intoxicação alimentar. Não só nas férias, mas no próprio cuidado com os alimentos em casa. A gente convidou hoje o gastroenterologista, Dr. Samer Farhoud. Acertei? Bem-vindo! Como vai? Tudo bem? Carol. Boa tarde. Boa tarde, Esse boa tarde, telespectadores. Fui lá, assim, no meu momento... Pronúncia é de descendência libanesa, não é? Tá vendo? Casar com libanês me ajuda em alguns momentos. Então, Farhoud, bem-vindo ao nosso Você Bonita. Bom, brincadeiras à parte, gente, o assunto é seríssimo. Prestem muita atenção e mandem perguntinhas, porque falar de intoxicação alimentar é algo que pode acontecer em qualquer época do ano, com qualquer pessoa. E quando a gente tem aí um público como crianças e idosos, é mais perigoso ainda, né, doutor? Sim, com certeza. Os extremos, geralmente, tanto as crianças quanto os idosos, tanto gestantes e também pessoas imunodeprimidas, elas ficam mais suscetíveis a qualquer tipo de alteração a nível de aparelho digestivo, como outras. E aí... O problema é que pode evoluir e o quadro ficar ainda mais grave, mais intenso, né? Dependendo da imunidade, inclusive, das pessoas. Vamos começar com umas dicas. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos principais alimentos que podem estar contaminados e que a gente, batendo o olho, a gente não consegue reconhecer. Você vai dar umas dicas pra gente. Mas primeiro, alguns cuidados que a gente deve ter em casa para que você se livre do problema. Vamos prevenir. Cozinhe bem os alimentos. Esse é o primeiro, esse não tem como, né? O que tá mais cru é sempre mais suscetível, né? Com certeza, não tem dúvida. Tem que ter muito cuidado na hora de cozinhar o alimento, no preparo e todos os detalhes a nível de higiene antes e depois até o consumidor final. Quando a gente está falando até dos alimentos, a gente falou há pouco do frango, que o frango a gente não pode passar na água, lavar na pia, porque ele pode contaminar outras coisas. O que hoje é considerado, assim, higienizar bem os alimentos? Tem que, além da água, tem que colocar naquelas gotinhas de hidroclorídrico e tudo isso? Sim, a nível de salada, sim. E tem que tomar vários cuidados com vários itens, na verdade. Os produtos, assim, os alimentos, a gente fala alimentos prejudiciais para a saúde no verão, eu diria que eles são alimentos prejudiciais durante o ano todo. Tá. Mas na época de verão, por causa da alta temperatura, isso acaba prejudicando e aumentando as alterações que podem ter neles. Então, por exemplo, muito cuidado com... você vai ingerir uma fruta, vai cortar, tem que lavar antes, porque a hora que você vai passar a faca, você pode introduzir uma contaminação. Tá. Muito cuidado com o ovo em especial, o ovo tem que ser lavado ou preferencialmente fervido, porque as toxinas elas ficam na casca do ovo, então precisa tomar muito esse tipo de cuidado. Então não pode, isso eu acho que a gente até fez uma pauta, a gente não pode lavar antes de colocar na geladeira, mas antes de consumir tem que lavar. Antes de cozinhar, ou mesmo de quebrar o ovo, para fazer receita. Olha, importante isso mesmo, que o ovo é perigosíssimo, né? Sim. Vamos para a próxima dica, daqui a pouquinho você conta pra gente um pouco dessas bactérias que são as mais perigosas. Mantenha alimentos como peixes e laticínios na geladeira até o preparo. Doutor, até quanto tempo esses alimentos aguentam fora da geladeira para aquele momento que a pessoa está ali indo para a praia, vai permanecer na praia? É complicado. Eu acho que o ideal é o cuidado primeiro da procedência, onde você está comprando, porque uma coisa é você estar viajando fora e comprar de um lugar que você não está habituado, outra é você já estar habituado naquele lugar, já conhecer, prestar atenção na embalagem, na validade, o jeito que ele está conservado, se ele está com placa de gelo, será que ele ficou congelado muito tempo? Então, desde o cuidado do fornecedor, alguns a gente não consegue. Será que ele foi bem conservado, não ficou exposto à temperatura no caminhão? Tem algumas coisas que a gente não consegue, talvez, controlar. Mas assim que chega, preparar na quantidade adequada que você vai usar, não deixar o excesso, não deixar mais de 2, 3 horas fora da geladeira. Então, tem que tomar esses cuidados. O peixe, principalmente, né? Não, e laticínio também, gente. Pega um queijo branco, deixa um pouquinho fora. Terrível. Sim. Vamos para a próxima, olha lá. Evite que um alimento contamine o outro, lavando as mãos e os utensílios que estiverem em contato com a carne crua. Então tem que lavar tudo o tempo todo. Antes de manusear, tem que lavar de novo. Mesmo que muitas vezes esteja na gaveta, enfim, ou que esteja ali que você acabou de usar, lavou e colocou no escorredor. Tira e lava de novo. E muito cuidado no transporte, porque às vezes o que acontece? Você lavou uma salada e misturou com alguma coisa que não está limpa. Isso vai dar uma contaminação. Então tem que ser tudo bem isolado, principalmente no transporte. Tá aí. E carne crua também, gente, um dos alimentos. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. Próximo na tela.
Não compre alimentos com placas de gelo, pois é sinal que foram congelados e descongelados. Ai, ai, ai. Isso daí é complicado também, hein? E isso é péssimo. Sim, isso que nós tínhamos falado agora. A chance dele estar contaminado e dele já ter passado do ponto é muito grande. Sim. Porque, imagina, descongelou e ficou lá. Então, enquanto está congelado, está tudo bem. Descongelou, são poucas horas também que a gente tem de consumo, né? Sim. Aí são as horas da geladeira. Próximo na tela. Em restaurantes por quilo, fuja dos molhos que ficam expostos. Quais são os problemas, então, desses molhos? Maionese, né? Maionese, principalmente. Assim, os alimentos, acho que são os mais problemáticos, não só nessa época. A gente pode considerar como leite e derivados, tá. Ovos, carne de porco, peixe, enlatados, todo tipo de enlatados também pode causar problemas, né? Não, e a gente até tem alguns exemplos aqui, a gente tem mais dicas ali, até de praia e tal, mas tem um camarãozinho aqui, que esse da praia não dá, né, doutor? Complicado. A gente estava até falando ontem e comentou, poxa, a gente pede até desculpas para quem comercializa. E tem gente que tem muito cuidado, né? Não dá pra gente generalizar também. Tem gente que tem muito cuidado. Mas imagina, um camarão que está ali, aí a minha pergunta, se a pessoa leva numa bolsa térmica e coloca aqueles gelos, né, aquelas placas de gelo e tal, aquilo aguenta por um tempo? Ajuda? Ajuda. Eu acho que o cuidado que você tem que ter quando você está fora e vai ingerir, assim, você vai olhar o alimento. Eu acho que nós temos que analisar com uma certa amplitude. Então você olha aquele alimento, mas não é só o alimento. Muitas vezes o aspecto dele ele vai estar bom. Tá. Ele vai estar com aquele cheiro agradável, tá fritinho. Sim, vai estar com tempero, Mas a hora que você começa a analisar com profundidade, você vai olhar outras coisas. Você vai olhar aquele que não foi cozido ainda, que não foi frito. Tá. Você vai olhar o ambiente em volta, o nível de higiene. Tá. Você vai ver como a pessoa prepara aquele produto. Entendi. Então, uma série de fatores. Aquele local, ele tem água para limpar, para lavar a mão, ele tá com touca, você tem que observar vários fatores, não só, às vezes, o alimento. Não só o alimento. Muitas vezes o aspecto nos engana. Porque às vezes tem uns carrinhos e tal, que hoje tem tanta coisa, e alguns têm as geladeiras, tem a parte até de congeladinhos ali, que a pessoa mantém tudo com muita higiene. Então, o ideal é olhar tudo. Sim. E os alimentos fritos também são perigosos, né? São perigosos. Você pode ter infecção por enterococos, que pode dar náusea, vômito. Ele tem aquele período dele que ainda dá, mas ele não é um alimento saudável, mas ele o que é prático, e aí é apetitoso quando a gente está falando aí de praia e de férias, né? Então também tem que tomar algum cuidado. Precisa sempre. Agora, e o milho? Tadinho do milho. O milho tá aqui, o milho lá da praia também pode estar comprometido? Então, o milho ele é um alimento bem saudável, cozido ele é melhor, por ser um alimento cozido ele é melhor, mas tem que seguir os mesmos critérios de análise. Então, primeira coisa, será que tem agrotóxico? Porque, lógico, um produto orgânico ele é muito melhor. Então, ele tem ele é muito mais saudável e não tem essa exposição de agrotóxicos. Olhar em volta, como está o outro que não foi cozido, ele está bom? O preparo, tudo isso ajuda muito. A água muitas vezes está contaminada. Muitas vezes a água é contaminada. Tem todo esse cuidado. Vamos falar da água, que tem uma dica de água aqui. Eu estava lembrando, eu sigo uma blogueira no Instagram e sei lá onde ela está, acho que ela está em Caraíva, coisa e tal. Passou muito mal. Gente, aí veio a pauta, me lembrei, compre garrafas de água lacradas e consuma água de coco na própria fruta. Isto é importantíssimo. Sim. Infelizmente, a contaminação da água no Brasil é complicada. Contaminação e adulteração, porque muita gente deslacra, coloca uma água que às vezes não tem uma procedência adequada e fecha novamente. Então tem que tomar muito esse cuidado aonde você vai comprar. Então a procedência é fundamental. Então muitas vezes você está comprando uma água de alguém que está vendendo no caminho, aquela água não é uma água original. Às vezes você sente pelo sabor, mas também já é tarde, né? Já é tarde. Então o ideal é você já levar uma água que você tenha certeza que está lacrada, de um local de procedência adequada, né? Para garantir. Agora, a minha dúvida é a seguinte, antes da gente fechar as dicas. A gente falou um pouco de prevenção, só que até para a gente entender qual é o perigo de uma intoxicação alimentar. Vai depender, então, da nossa estrutura física, do nosso organismo e da nossa imunidade, ou da bactéria que a gente esteve exposto, dependendo do alimento? Eu diria que é uma associação dos dois. Lógico, a bactéria, a toxicidade dela, ela interfere muito, ou as viroses, o tipo de exposição, mas também o seu nível de imunidade. É aquilo que a gente tinha falado, os extremos, idoso, criança, gestante, imunodeprimido, todos esses têm uma
sensibilidade menor, uma resistência menor. Tá. Então, muitas vezes, um quadro de virose que daria em alguém saudável, ele não vai dar numa pessoa que tem algum problema. Entendi. Vai ser exacerbado. Então, aquela náusea, que é o sintoma mais comum, náusea, diarreia, febre, calafrio. Moleza, às vezes mialgia, tudo isso, às vezes a pessoa tiver uma imunidade boa, uma resistência boa, ela não chega a desenvolver com uma intensidade tão grande. Tá. E é importante sempre lembrar, assim, a hidratação. Então, você precisa estar hidratando, não esperar ter a sede, porque a hora que você já está com sede, você já está um pouco desidratado, provavelmente. É verdade. Então, é interessante manter. E a hidratação é importante no momento, até porque, gente, agora uma pergunta assim, que eu não sei se é mito ou se é verdade, enfim, e todo mundo aqui como paciente, quando a pessoa está com esses sintomas, então... Pode vir um vômito, uma diarreia, um calafrio, um mal-estar e muitas vezes acompanhado de uma febre. E ela então consegue colocar para fora, seja com uma diarreia ou seja colocando mesmo, vomitando e tal. É melhor? Porque todo mundo fala, não, coloca para fora que melhora. Então, assim, a pessoa que consegue fazer isso de uma forma mais rápida, melhora mais rápido? Isso é verdade? Eu diria talvez de uma forma mais natural. Se realmente ele tiver com essa... se ele tiver com vontade de Porque não é que todo mundo fala isso? Põe pra fora porque saiu e tá ótimo, agora você não tem mais nada. Mas estimular não é interessante. Estimular nem pensar, né? Estimular que não, é perigoso. Não recomendo. Mas de qualquer forma, se a pessoa conseguir ir colocando pra fora e ir se hidratando com água... ela tem uma chance de melhorar mais rápido. Sim, é porque ela está eliminando uma substância tóxica. Tá. O próprio organismo, ele é muito sábio, então ele já vai fazer o caminho para você eliminar isso, seja por via baixamente diarreia ou vomitando, né? Expelindo a substância tóxica que você estiver em contato. Né? Quando ir para o hospital, doutor? Então, é sempre interessante procurar uma ajuda médica, mas o que se deve fazer são alguns cuidados. Quando você começa com náusea, vômito, diarreia, você precisa tentar hidratação. Às vezes você... Então, água de coco, Gatorade, tentar ingerir bastante líquido para evitar o quê? Uma desidratação. Tá, que é o mais importante nesse início. Isso. Naqueles extremos, qual que é o perigo maior? O que a gente fica mais com medo no idoso? Ele não consegue hidratação, ele começa a ter um problema renal, pode desenvolver uma insuficiência renal, por exemplo. O quadro, ele é um quadro infeccioso, então pode ser viral, bacteriano, parasitário, tem várias possibilidades. Mas numa pessoa imunodeprimida, isso pode gerar um quadro infeccioso, uma infecção generalizada num extremo que pode chegar até a causar óbito. Então, quanto antes, primeiro pode hidratar numa primeira fase, vamos dizer assim, uma desidratação mais leve, né, com água de coco, Gatorade, tentar uma alimentação mais... Que alimentos que ajudam a prender quando está assim com uma diarreia mais intensa? Normalmente ele acaba eliminando por um período e essas infecções, a maioria delas, a gente fala que é autolimitada. Tá. Então, quando ele pega uma contaminação, uma gastroenterocolite, normalmente de 2 dias, os extremos vão até 8, 10 dias algumas vezes, ele mesmo o organismo já consegue reparar isso. Tá. Mas queijo branco, torrada, maçã, tudo saudável, né, que maçã. Parece que falam muito, suquinho de maçã, enfim. Hidratar em especial. Primeira coisa é a hidratação para preservar o rim. Tá aí. E olha, gente, é importante, a gente mostrou, enfim, alguns dos alimentos aí consumidos na praia, o tal do sanduíche natural e maionese, ovo e peixe, a gente pode colocar como o topo do nosso ranking aí dos alimentos que podem comprometer a nossa saúde. Tem perguntinha do público na tela, vamos ver quem escreveu pra gente, olha lá. Beijo, Mi, obrigada. Como saber identificar qual o alimento, de repente, que causou intoxicação? Essa é boa, viu? Parece que a gente fica lembrando dele, né? Assim, não fica falar, ai, tô lembrando de tal coisa, e era ele. Algumas vezes a gente realmente fica sentindo o alimento que comeu e acho que é importante sempre ver com as outras pessoas que estavam junto, porque normalmente você está na companhia de familiares, de amigos, e várias pessoas ingeriram o mesmo alimento. Então, às vezes, você consegue relacionar com isso. Quando mais de uma pessoa acaba tendo problema. Mas, na maioria das vezes, a gente fica lembrando um pouco daquilo e fala, não quero passar longe, né? Aí você fica por um tempo sem poder ver. Mais uma perguntinha na tela, olha lá. Obrigada, um beijo. No verão, as verduras têm maior quantidade de agrotóxicos? Quais os cuidados, então, ao consumir quando a gente está falando das verduras? Então, é justamente aquilo que eu falei. Os orgânicos, eles têm essa vantagem de ter menos exposição a agrotóxicos, mas sempre mesmo o orgânico você precisa higienizar bem, colocar as gotinhas, tomar o cuidado, não deixar ficar fora de refrigeração por muito tempo e tentar ingerir
o quanto antes, não deixar muito... E, assim, até pra gente prestar bastante atenção, cor e cheiro fundamentais. No peixe, principalmente, se olhar que ele está com aquela cor acinzentada, o olho não está vivo na hora de escolher, então isso chama muita atenção. Então, é aquela coisa, a gente tem que ter um trabalho de Sherlock Holmes. Não é só olhar aquele produto, tá bonitinho, mas aí você tem que ter um raciocínio lógico e uma amplitude de visão para tentar pegar esses pequenos detalhes. E olha, e nessa época do ano, principalmente para quem está viajando aí por esse Brasil, que tem uma gastronomia, uma cultura e culinárias incríveis, né, com muito tempero, por exemplo, quem está na Bahia e tal, poxa... Como resistir muitas vezes? Aquele acarajé, o acarajé vai tudo que a gente falou aqui, vai no acarajé e que, enfim, né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que você citou, procedência. Saiba exatamente onde você está comprando e quando está consumindo, para que a gente tenha essa prevenção. Porque quando pega as crianças também, é de chorar. Sim. E a gente, ai meu Deus, só quem teve sabe o quanto o negócio não é brincadeira não, gente. Deixa eu agradecer, hoje junto com a gente, o gastroenterologista, Dr. Samer Fahout. Ai, acertei de novo. Perfeito. Quem quiser saber mais, pode mandar um e-mail. Dr.samerfahout, estava na tela para vocês o nome certinho, @gmail.com, ou tem um telefone de contato, 3884-2598. Hoje a gente falou de intoxicação alimentar, isso vale para o ano inteiro, que agora no verão a gente tem aí alguns cuidados a mais. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Obrigada, muito prazer, até a próxima.